Seja muito bem-vindo. Meu nome é Jean Araújo, sou o CEO da Contax Contabilidade, especialista na área de provedores de acesso à internet. Hoje nós estamos aqui num bate-papo legal sobre serviço de valor adicionado, o famoso SVA, e nós estamos contando com a presença do nosso advogado também aqui, nosso convidado especial, o senhor Eduardo Cerqueira, também especialista nesse segmento, e nós contribuímos para um bate-papo legal aqui sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, Eduardo. A honra é minha. Eu vou me apresentar. Meu nome é Eduardo Cerqueira, sou advogado, especialista na área de provedores de internet. Eu não nem me identifico, tributário. Não, sou especialista em provedores de internet. Formado em Direito, advogado, pós-graduado, mestrando agora. Mas eu falo, o meu maior conhecimento é a prática mesmo dos provedores, o dia a dia e aquilo que eles precisam. E uma das coisas é a questão do SVA. É uma coisa que conhecer também os colegas contadores e como funciona e como contribuir com o trabalho deles, que é intrinsecamente ligado ao meu, não tem como eu desassociar. O pessoal pensa que às vezes a gente não se bate contador com advogado, pelo contrário, eu preciso de vocês mais que vocês precisam de mim. Então, é uma honra realmente poder estar aqui e contribuir com um pouco do conhecimento que eu tenho. Minha consultoria é a Cerqueira Consultoria SP. A gente atende desde Goiás até Piauí. Então, nosso foco é mais norte e nordeste aqui, apesar que a gente atende toda a região. E temos alguns clientes aí para atendendo, né? E alguns em comum. Que bacana. Você falou um tema aí que é muito interessante. Essa questão de ter profissionais nessa área, nesse segmento que a gente atua aí, de SP, que conheçam a operação do cliente, é um negócio bem difícil, né? São profissionais bastante escassos nessa área, que realmente conhece a dor do cliente por dentro ali, né? Que sabe realmente, isso é importante. Esse diferencial é muito importante. Isso aqui é uma percepção minha, uma crítica grande minha. Porque assim, há mercado para muita gente. Já é escasso contador, e aqui eu vou falar para os dois espectros, tanto contábil quanto advogados. Para mim, esse raciocínio serve para ambos. Tanto é difícil você achar ditos especialistas na área, pior ainda aquele que sabe o que um provedor faz, como funciona o atendimento. Quando, exemplo, houve um rompimento de fibra, desculpa a palavra, como é que fica o inferno lá no call center? Quando vai o que é uma fusão de fibra, o que um técnico ele faz quando vai na casa de um cliente e assim por diante, é a vivência. O que um empresário passa no seu dia a dia, quais são as preocupações do empresário? Nem tudo está no papel. Na verdade, boa parte não está no papel. Está na questão da empatia do ser humano. Eu passo isso muito para a minha equipe. Então é você conhecer. Uma crítica que meus clientes fazem e que falam muito bem, inclusive uma cliente minha em comum também falou muito bem de você, quando a primeira vez que eu lhe conheci, a gente tem a cliente em comum. Obrigado. Que é a questão de acessibilidade. A pessoa que te ouve, não chega lá só sim ou não, tem essa possibilidade, tem essa. Essa aqui talvez não esteja tão redonda, mas pode ser que encaixe no teu, porque querendo ou não, a gente tem que entender que no final da história, eu sou contador, eu sou advogado, você é contador. O dono da empresa ele tem o poder de gestão. Ele pode ir contra. Se ele entender que é o melhor para a empresa dele, ele pode ir contra a nossa orientação. A gente vai concordar, vai estar tudo certo. Não, mas a gente tem que prestar o melhor possível para ele poder tomar a decisão. E não a gente toma. Quem toma a decisão é ele. Então ele tem que estar munido. A, B, C, D de decisões. Então o que eu vejo... Na verdade, eu pouco conheço. Eu tenho a dificuldade de indicar, justamente que é uma trava que eu tenho nisso, indicar uma pessoa que seja fria demais. Não vai. O contador é uma questão de confiança. Porque se o contador errar, concorda comigo? Sim, com certeza. Se ele errar ali, e você vê muito, eu vejo muito isso, erros absurdos, ele pode quebrar a empresa do cara. Então é uma relação extrema de confiança que você tem que ter ali. E tem que ter uma certa humanidade nessa relação. Esse é o meu apontamento principal nesse quesito. Sim, bacana. Isso aí que você tem falado é muito importante mesmo, esse conhecimento aí, essa técnica, né, da vivência do dia a dia do provedor é muito importante, porque a gente pode cair num grande erro, né, muitos profissionais caem nesse erro de muitas das vezes criar muito
muita regulamentação dentro de um provedor para atender técnica jurídica ou técnicas contábeis que muitas das vezes são inviáveis, né? São impossíveis de ser alcançadas, né? É assim como você, eu também tenho bastante anos aí, já tem mais de 15 anos aí dentro desse... Já gerenciei provedor por dentro, sei como é que é a dificuldade, você também tu já foi propriedade de provedor. Já foi isso aqui, se você falar que isso não é um diferencial, amigo, sim. Você senta para conversar com um dono de provedor, mais do que eu, inclusive eu não fui dono de provedor, tu senta para conversar com um dono de provedor, tu sabe qual que é o calcanhar de Aquiles do cara, onde é que tá doendo. A mente pensa como a mente dele. Né? Justo. Isso é importante. Isso aí. Então, assim, isso tem que existir. Sim, com certeza. E é interessante você falando isso, que me faz pensar justamente nesse tema que a gente tem abordado aqui como um tema aí principal, mas eu sei que surge bastante coisa para ser falada. O SVA hoje, o senhor como advogado, né? Ele parece ser um bicho muito mais complexo do que ele é, né? A verdade é que se pinta aí no mercado um negócio muito diferente do que ele é. Eu, pessoalmente, o senhor vai falar aí, né, com mais propriedade aí, no mundo da advocacia aí, como especialista que o senhor é, mas o que o senhor fala, assim, desse mercado aí do SVA? Como é que ele está se comportando? Como é que o senhor enxerga os clientes? O que eu vejo é o seguinte, provedor de médio para grande porte, que tem acesso a um escritório, às vezes, em São Paulo, alguma coisa assim, ou já tem uma estrutura melhor, eles se arriscam a implementar. Porque pode mudar o regime tributário, dependendo, tem toda essa questão. Pequenos provedores, esquece. Inclusive, a primeira coisa que eu pergunto, quem que é seu contador? Ele é especialista só em provedor de internet? Ele entende a fundo? Não entende, a gente vai aprender junto, esquece. Não vai nessa não. Porque se você for implementar para aprender, isso é uma área, assim, é muito bom você implementando da forma correta. Com quem entende, sabe o que está fazendo, vai te dar respaldo, vai te explicar de forma simples aquilo que está sendo feito, para você ter a segurança que está sendo implementado, inclusive na prática. Agora, fazer de forma... eu acho que é assim, eu acho que é assado, é caminho de dar problema. Não existe. Então, o problema é que você não tem profissional. Eu te falo porque eu faço questão de pegar provedor de 500 clientes, 500 acessos, até de 50, 60 mil, entendeu? Então, assim... O pequenininho, ele não tem acesso, tá numa cidadezinha pequenininha, não tem acesso, não conhece ali, ele não te conhece ali, não tem acesso, é muito escasso. Se você pegar, nós estamos em Palmas, aqui, eu só conheço você. Palmas é uma capital, deveria ter. E olha que eu sou da área, dificilmente eu não conheceria um contador especializado. Sim. Em São Luís não tem, pelo menos que eu saiba. Se tivesse, teria um nome suficiente para cuidar. Eu tenho um cliente meu em São Luís gigantesco, o contador dele é de Fortaleza. Porque ele tem acesso a ir buscar, se orientar. Então, assim, você vai implementar um negócio tão sério desse, sem alguém com respaldo. A gente está com problemas seríssimos lá no Maranhão, de empresas emitindo nota de serviço de prefeitura. E o contador não fala nada. Quando sabe que vai dar problema. Eu que sou advogado, eu sei que vai dar problema, tem que ser a 21. Então, assim, é coisas básicas, que não estou falando nem de SVA, nem nada. Só que, concordo contigo, é simples para ti. Tu vai conseguir sentar com o teu cliente, explicar de forma simples. O que você tem lá de serviço? Valor adicionado? Tem um HBO, tem alguma coisa, vamos implementar. Você vai conseguir calibrar, que eu falo calibrar, que é botar os percentuais ali. Uhum. Então, de forma concreta, aí vem outro problema. Beleza, o contador já é um entrave. Tem um contador capacitado para fazer isso. Que eu falo, não adianta ter um jurídico capacitado. Não, tem que ter um casadinho, esquece. Porque aí você vai... E se vamos supor que não é cliente meu ali. Onde é que você vai achar um jurídico que vai? Porque isso tem que ser colocado no contrato. Até porque se tiver uma fiscalização, alguma coisa, tem que estar lá previsto isso aí. Colocar é a parte que eu falo assim, relativamente mais simples, mas para quem não entende também não vai conseguir fazer direito. Sim. Transformar, botar no papel aquilo que você botou aqui. Então é onde a gente entra. Então, se você não tiver uma parceria ali, é o que eu indico. Eu honestamente, o que eu indico, olha, você pode escolher o contador que quiser, a minha opinião é essa, que eu sei que eu já vi o trabalho, que eu já implementei em conjunto, não tenho nada, nenhuma ligação profissional, Jean, contigo, é com você. Que eu vi, fez A, B, C e D, tá certinho, tá redondo, não deu problema, eu vi acontecendo, é contigo. Então, assim, o cara quer buscar um contador lá em São Paulo, é dele, mas que procura um profissional. Quer arriscar com o dele lá da cidade, que não entende, às vezes não sabe nem o que é a nota 21, alguma coisa assim, também fica à vontade. Só
quando der problema, não jogue para o Eduardo não avisou e assim por diante. Esse é o grande entrave. E a maioria, se você conversar, vai te falar que não implementa porque tem medo. Não tem gente capacitada. Eu tenho uma cliente que eu conversei com ela antes de vir para cá, que ela quer te conhecer, e ela, quando me contratou, ela perguntou se eu tinha o contato. Eu falei, olha, o meu é o jurídico, eu não gosto, tipo assim, eu prefiro ter um bom parceiro do que fazer um serviço que não é meu nicho e meia boca, eu nem sou contador. Então, assim, eu falei para ela, olha, que eu conheço esse, já ouvi falar de um lá fora ali, mas esse aqui eu já implementei. É isso que eu falo. Conversar não dói, não, gente? Claro. Tá, conversa. Se for aquilo que você está procurando, vai dar certo. Se não, vida que segue. Mas o grande entrave é esse: profissionais capacitados para implementar. Se não tiver. Isso gera uma dificuldade, pode gerar uma problemática. Muito grande. O que você está falando é muito interessante. Inclusive, me tiram uma dúvida. Agora eu te perguntar, vou tomar a liberdade de perguntar. Claro. Vamos supor hipoteticamente, isso é bom até para eu passar para alguns clientes meus, que eles perguntam, o que pode dar problema? Eu falei, aí você está falando com o contador. O que você vê mais acontecer? Vai o cara implementar o SVA ali, a parte contábil, sem entender. O que tu vê mais acontecer que pode, as consequências tu acha que pode dar? O que a gente vê mais comum de acontecer, basicamente, é o cara tipificar errado, né? Porque, assim, SVA, ele é um dos serviços que estão embutidos dentro da gama de serviços de telecomunicação, o valor agregado, né? O princípio básico é esse. E dentro desse serviço existe uma variedade de serviços com diversidade de tipo de modelo de notas fiscais diferentes, né? Então, primeira coisa que o cliente precisa ter, e como você falou, é um profissional capacitado ali, um contador, né? Principalmente, que possa tipificar esse modelo de produto dele, ajudar a desenhar. E aí é muito importante, né, o trabalho do jurídico, que é esse trabalho que você faz hoje, que é um trabalho essencial, porque cada produto exige um modelo de contrato específico. O fisco, naturalmente, quando ele vai ali fiscalizar, ele vai analisar que tipo de SVA é esse. Isso é um streaming, isso é um serviço interno da casa, por exemplo, isso é um suporte especializado, é uma locação de equipamento. Porque o leque é muito grande. O leque é muito grande. Então, eu costumo dizer que a SVA não é uma fórmula completa que se encaixa em todo cliente por igual, né? Cada cliente tem a sua maneira de formatar. Até porque quando você entra no cliente é normal, isso é uma experiência meio normal. Uns têm, sei lá, serviço de e-book online, outro é stream, outro já ali implementado sem utilizar a questão da SVA mais como benefício para o cliente, que obviamente tu vai puxar, o que você tem aí? Aí ele vai precisar, eu tenho isso aqui, tu vai olhar e vai encaixar. Você entrou num tema aí muito interessante que recentemente agora esses e-books aí, né, que são os livros digitais, eles têm entrado no mercado aí com muita força e com bastante propriedade. Eu sou um dos grandes defensores dessa ideia, né? Existem alguns fatores limitadores que podem aí ser entraves para a implementação dos e-books. Os e-books, eles têm isenção constitucional, né? Isso conhece e sabe dessa isenção. Porém, existem algumas técnicas para ser aplicado isso. O sistema tem que estar preparado para receber essa técnica, o modelo de como se compra isso tem que ter modelo de nota específico, ele tem que entrar como produto único individualizado, o cliente tem que receber. Existe toda uma normativa fiscal e contábil para que você receba a imunidade. O que a gente tem visto no mercado aí é clientes implementando, né, por força de empresas que querem vender e não dão esse suporte ao cliente. E aí o cliente compra, gasta, e na hora da auditoria ali ele tem uma surpresa de que ele perdeu a imunidade não pelo direito constitucional, mas por descumprir a normativa de aplicação daquele produto dentro mas não aplica corretamente. Pronto. Aí é onde que eu digo, olha, a formatação do contrato e o respeito às normas e às regras é importantíssimo. Você pode estar fazendo o movimento certo com as medidas erradas. Então acontece muito isso aí em relação à fidelidade. O pessoal quer implementar a fidelidade, tem um contrato, tem tudo bonitinho lá e exemplo, Caio, vou dar um exemplo, a gente volta aqui, mas só para tu ter uma ideia que acontece na minha parte muito também, o pessoal quer implementar a fidelidade. Agora mudou a resolução, mas acho que em setembro ela vai entrar em vigor. Ainda está vigente, atual. Que o termo de fidelidade tem que ser um arquivo em separado. Não vou falar nem uma folha em separado, mas tem que ser um arquivo em separado. Que é o documento de permanência que eles chamam, né? Que chama de termo de permanência. Qual que é a ideia da Anatel? É que você não bote uma cláusulazinha miúda e tal. Só que eles mudaram para a nova resolução, vai cair isso. Mas tu vê, tinha todos os provedores que eu ingressei até hoje, era tudo embutido. Aí eu te falo, qual que é o trabalho de separar esse arquivo
para um só. Nenhum. Tu tem todo o trabalho de pensar o negócio, implementar o negócio, treinar a equipe para aplicar esse negócio, e tu não faz o mais simples, te invalida teu documento, torna ele nulo. Sim. Porque tem uma regra específica, inclusive a Anatel, na última resolução, ela bota em 2 parágrafos, e isso de forma redundante, para não ter desculpa que o cara não sabe. Então, assim, às vezes, o mais simples, que é como implementar ali em tese correto, né? A forma correta, não é implementada, aí não vale de nada. Aquele investimento, você paga lá, voltando aqui pro SVA, você paga, tem um serviço, você implementa, você entrega pro cliente, mas você não aplica da forma correta. Sim. E eu vou ser sincero, o que tu falou aí, é pouquíssimos contadores que vão entender o que você está falando. Sim, claro. Não porque são ruins, mas é porque não é a área deles. Sim, eu entendo. É a mesma coisa para quem está aqui. Se você tivesse um problema, um aneurisma cerebral, e tu fosse procurar um cardiologista, ele ia saber o que era um aneurisma, mas ele ia saber operar a tua cabeça, saber ela, resolver o problema que tá lá, se tem que operar ou se é um medicamento, tal, você ia arriscar, é a mesmíssima coisa. Você vai no contador geral ali, o cara vai entender mais por alto. Só que você começar a falar um pouco mais a fundo, ele já dá uma dificuldade. Tu sabe navegar nesse mar. Sim. O outro não sabe. E é uma série de experiências. E o cliente está te contratando é justamente essa experiência que ele tem que te contratar. Não é se tu é gente boa, se tu é legal, se tu é bonito. É justamente essa experiência que você vai entregar para ele, porque aí é a certeza não, a convicção da qualidade. Exatamente. O senhor falou um tema que é bastante interessante. Quando a gente parte para esse mundo de provedor, e aí eu quero até te trazer para esse tema aí dentro da SVA, o que eu enxergo hoje, lendo todas as normativas que existem aí, é que nós não temos assim uma regulamentação tão clara, e isso torna mais complexo essa análise, porque o que acaba é se fazendo uma junção de muitas normas, né, normas que são ali para operadoras, né, para um segmento de venda de serviço de tecnologia e tal, e isso acaba tornando mais difícil o cliente, nosso cliente, né, ele está regulamentado. E esse conhecimento prático do que pode ser e não pode ser aplicado, eu entendo que ele leva anos de você conhecer a operação do cliente, ele não é uma operação tão simples. Então, não existe um caminho exato, como áreas que já estão maturadas no mercado. Você pega uma área de construção civil, ela já está bem regulamentada. Sim. Você vai dizer, essa casa aqui é tantos metros quadrados, então isso aqui, a regra é essa. E em provedor, para telecomunicação, a gente já tem uma planta até bem mais consolidada, mas quando se fala de provedor de acesso que está abaixo de 50 mil acessos, a gente já tem uma dificuldade. Aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu entendo que, nesse momento, contemporaneamente, isso é benéfico. Por que benéfico? Porque eu tenho uma facilidade de navegar entre vários ambientes, assim como for favorável. Mas para isso existe conhecimento. Principalmente esse conhecimento jurídico. Concordo contigo, que é favorável e pode jogar contra. Favorável o quê? Quando tu tem uma assessoria, para mim facilita que eu posso ter uma flexibilidade na operação do meu cliente. Quando ele me pergunta, Eduardo, eu posso fazer isso, como a regra, eu sou um crítico das regras da Anatel, justamente por essa falta de clareza e simplicidade. Fica mais fácil de eu flexibilizar para atingir o objetivo do meu cliente. O problema é quando esse cliente não é cliente meu e não tem a quem buscar. E ele vai olhar a regra lá, a maioria dos advogados não entende o que está lá. Imagina o cara que é leigo, que é um empresário, que não é burro, não tem questão de burrice não, é de não entender e não viver aquilo. Eu tenho uma vantagem muito grande, que eu realmente gosto tanto dessa parte de olhar as resoluções e eu fico casando com a realidade, eu gosto mesmo. E também gosto da prática. Eu acho que se eu não fosse advogado de provedor, eu ia ser dono de provedor. Eu me achei ali, o nicho. O nicho, a gente conversa. Eu até brinco. Quando a gente se encontra, né? O pessoal se encontra na feira, parece um grupo de nerd ali que se encontrou. Parece que fora disso aqui, parece que os outros é chato. Nossa conversa. Eu falando de roteador, de switch. Mas a gente é os doidos que passam olhando pro poste. Aí por que você tá olhando pros postes? Pra ver como é que tá, a instalação, se tá certo ou não. Conta, olhando, cada poste desse aqui paga tanto por mês, tanto. Aqui dá um dinheiro. Então, essas coisas que vai passando é só entre a gente. A gente tava onde? No ponto do... A gente tá falando sobre a regulamentação da SVA. Sim. Né?
Qual que é a crítica que eu tenho? Vou dar um exemplo da Anatel. Quem faz as regras, eu tenho a convicção disso, nunca pisou os pés dentro de um provedor. Que é a crítica que nós começamos o podcast fazendo. Eu vou te dar um exemplo seguinte. A corte por inadimplência. O cliente ficou inadimplente, a regra atual ainda, né? Você tinha que notificar o cliente. A Anatel não se preocupou de falar como seria essa notificação. Pessoal, a gente está no mundo moderno, lida com tecnologia. E aí, essa notificação pode ser por WhatsApp, tem que ser por escrito, via correio, carta registrada, via cartório. Como é que é? Porque isso aí faz uma diferença absurda. Se tu for mandar, exemplo, via cartório, pode botar aí mais uns 10 dias em cima. Então, assim, o prazo, em tese, começaria a correr. O que eu vou falar aqui pra frente começaria a correr a partir da notificação. Se fosse um WhatsApp, era pro mesmo dia. Olha a diferença. Eles não se preocuparam em relação a isso. Então, já fica uma confusão muito grande pro cliente. E aí, qual que é a notificação? Eu mesmo falo, cara, mando o WhatsApp. Minha recomendação é o quê? Na dúvida, manda o WhatsApp. E aí o que eu entendo que esses lapsos que fica na normativa entre o conhecimento. O seu conhecimento. Na vivência. Aí eu vou pegar na vivência pra gente entender qual que são os caminhos que são mais arriscados. Isso. Aí eu vou casar. Cara, tem um cliente aqui com 50 mil clientes, tá implementando assim, nunca teve nenhum problema jurídico em relação a isso. Hoje no Brasil tu pode dar garantia jurídica de alguma coisa? É difícil. Não, é isso que eu falo. Eu sempre digo ao cliente, olha... Mas eu posso dar minha experiência. A gente vai sempre te orientar pelo caminho que vai te trazer mais segurança, mas não a totalidade dela, né? Aí a regra, 15 dias depois, tu suspenderia parcialmente, e eles também não falam o que é essa suspensão parcial. Quanto que reduz? É 100 mega. Da metade? É 100 mega. Reduz o quê? Para 10? Não fala. Simplesmente fala redução parcial. Aí eu te falo, na prática, a maioria faz o quê? Reduz o suficiente só para mandar, sei lá, uma mensagem de WhatsApp de texto. Sim. Tranquilo. Aí vai de cada um. Sim. Aí iriam mais 30 dias para cortar totalmente. Olha só a loucura disso. E depois mais 30 para cancelar o contrato. Isso é impraticável. Isso é impraticável. Eu te falo porque em qualquer provedor... Isso aumenta muito a inadimplência, né? Justamente. Você tem um problema aí com inadimplência, porque você tem, por exemplo, depende do provedor, cada um tem suas regras, né? Se o cliente tem ali 3 datas de corte, né? 5, 10 e 25, Isso. 15, né? Tem clientes que trabalham com mais, outros menos, cada um tem sua política. Mas o cara que corta ali entre o dia 20 e 25, se ele seguir essas normativas, ele sempre vai ter ali uns 30, 40% da sua carteira que vai ser empurrado para o mês subsequente. E às vezes tornar até inacessível o pagamento. Quem não... Aí aquela visão. Se você não tem a visão pelo lado do empresário, você não vai parar para analisar isso. Um dia faz diferença demais. Eu te falo, eu sou cliente, eu viajo demais, eu sou cliente dos meus clientes. É normal eu esquecer de pagar a internet porque eu estou viajando. Não é porque, não é só a relação do cliente que não paga de má fé porque quer enrolar, não, às vezes é porque o cara tá viajando alguma coisa. O cara esquece, lembrei várias vezes porque cortou. Aí eu ligo, tem um acesso melhor, restabelece aqui, vou pagar, tô pagando, tal. Mas isso é normal. Agora, então, assim, é muitos clientes, eu falo até uma grande maioria, que não paga no dia mesmo porque esquece. Ele lembra justamente porque cortou ali. Então, assim, tanto é que todas as empresas hoje, elas têm todas, pelo menos as que é coberta por nós, tem a liberação de confiança, que é justamente para isso. Deu corte, o cara, lembrei que tem, que não paguei. Aí ele vai lá, para não ficar aquele lapso de tempo sem internet, que é serviço essencial, ele só comunica, ou às vezes, muitas vezes, maioria tem o aplicativozinho, você libera ele pelo próprio aplicativo e vida que segue. Já tá solucionado. Mas assim, o que acontece? Aí a Anatel mudou agora para 15 dias, manteve a notificação, que não fala o que é, e após a notificação, 15 dias. É muito ainda. Eu também acho muito. É muito. É muito. Entendeu? 15 dias é muito. Pessoal, minha opinião, 7 dias era mais do que razoável. Mais do que razoável. 7 dias de inadimplência ali. Era muito mais que razoável. Porque se você tá mantendo a previsão da notificação, o cara já ia saber que tá devendo. Ele tem uma semana para pagar a internet, que via de regra é um item ali que vai ser uns 100 e poucos reais, pô. Tá razoável. Sim. E um dia pro provedor, ele tem funcionários, ele tem link que ele paga. Isso nada espera. Porque meu cliente não pagou, eu vou atrasar. Ele paga juros, paga tudo. Se ele não pagar os funcionários, vai tomar trabalhista, vira aquela bancarrota. Então, assim, tudo isso aí tem que ser pensado. E isso aí afeta muito a questão da inadimplência, como a gente já falou, e pouca gente sabe, né? É que
a proporção do cliente que paga em dia, que é o cliente adimplente, o cliente que sempre paga fora da data, ela está na média de 60-40. Então hoje nós temos aí 40% dos consumidores, provedores chegando a ser invertido. 40% ser adimplente, 60% ser inadimplente. Da liquidez, né? Que fora que tem aquele que é o passivo contingente que a gente chama, que é aquele que não paga de jeito nenhum. Que vai, o perdido. O perdido. Traduzindo, Isso, o perdido. A gente tá falando dos caras que vão usar todas as normativas da Anatel para chegar a pagar o boleto, né? Ele vai usar ali todos os prazos possíveis. Justo. E isso, de fato, realmente afeta economicamente muito o serviço. Né? Um serviço que a gente está falando aí que já não se reajusta há anos e que os preços só vêm caindo, né? Então, assim, você tem que ter um bom senso. Eu não vejo, realmente eu não vejo. Principalmente, cara, na nova resolução, eles fizeram um negócio. Para mim, Eduardo, é bom, porque torna mais essencial ainda mais o meu serviço. Mas eu acho um absurdo. A resolução, ela poderia ser dividida em partes. Ou então, uma resolução para cada segmento. Porque eles fizeram o quê? Eles dividiram os provedores de grande porte, acima de 5% do mercado nacional. Que aí tu vai pegar a Vivo, Oi e as grandes. Aí tem as que era antes, que chamava de pequeno porte, abaixo de 5%. Só que, exemplo, eu estava vendo até a discussão, exemplo, a Brisanet que está na Bolsa de Valores entraria abaixo de 5%. Tem muita razoabilidade nesse... Não faz muito sentido. Tá entendendo? Então, assim... E é uma reclamação que eu acho justa das outras que é enquadrado como grandes. Pô, tu tá brigando grande com grande aqui e a outra tá com... E é muitos benefícios. O que acontece, pessoal? Partes da resolução se aplica... Toda a resolução se aplica às grandes. Partes só as ditas pequenas. E eles criaram outro conceito ainda, que eu que botei o nome, que é... Eu botei prestador de microporte, que é aquele abaixo de 5 mil acessos. Que se aplica menos ainda da resolução. O pessoal da dispensa, né? Então não basta o cara ir lá na resolução, olhar ela e o que se quais são as regras, ainda tem que ir lá e ver se eles se enquadram em qual desses critérios. A grande maioria vai se aplicar entre as pequeno porte e a micro, né? Mas, e ver se aquela regra se enquadra para ele. Cara, vamos ser razoáveis. Uma pessoa que não é da área, muito específica, vai ter capacidade de fazer isso? Sim. A chance de ele errar é enorme, é gigantesca. Sim, com certeza. Parece que não é pensado no destinatário final, que o destinatário final deveria ser o Eduardo, o advogado. Deveria ser simples para o empresário ele poder implementar isso. Não é de forma alguma. Tem coisas que fica na área aí, telecom, que é quase como se fossem frases bíblicas, imutáveis, que quando você vai olhar, cara, isso nem se aplica para você. Sim. São normativos que às vezes, por má interpretação... Vou dar um exemplo, a garantia de banda, né, de qualidade ali. Todo mundo pegava por base o que era aplicado para as grandes, que era a regra geral. Isso. Eu vi muito isso. Aí eu chego com meus clientes, tem a regra aqui, só que vamos lá no finalzinho da resolução para você ver um negócio aqui, não se aplica para você. Então não precisa, eu posso... No seu caso, você, como é prestador de pequeno porte, você pode estabelecer isso com o seu cliente. Sim. Entendeu? Não há não há uma regra, um padrão definido. Então, assim. Legal, bacana. Tanto que é complicado, mas é impossível. Não é a crítica, né? O empresário é uma vítima disso aí. Sim, com certeza. Ele é uma vítima, porque não tem como. Se ele não tiver alguém para assessorar ele com a qualidade mínima, ele tá ferrado. Sim, com certeza. E aí é onde entra esse trabalho, né, dessa assessoria que você dá, de conhecer esse dia a dia, essa prática. Sobre o tema de serviço de valor adicionado, qual que é a dificuldade hoje que o senhor enxerga no mercado hoje, com seus clientes, para entender os diferentes tipos de SVA que existe hoje? Basicamente é isso. É porque eu não me atrevo a entrar nessa área que eu entendo que ela é essencialmente sua. Né? Então, se eu tenho alguém que é mais capacitado e o foco dele é aquele, não é meu foco em si, eu acho correto, no mínimo, ouvir e ter aquele profissional. E eu sempre tenho um senso crítico, né? Quando eu não tenho certeza, eu vou te perguntar, não, mas eu não entendi por que isso, numa tranquilidade. Mas eu respeito muito quem é especialista na questão. Sim. Porque eu sei, da minha vivência, o tanto que faz diferença. O problema é esse, basicamente o que eu tinha voltado atrás. Não essa obscuridade ali. Justamente o leque é muito grande de SVAs
e não ter a pessoa, a equipe, o suporte para te falar, vamos navegar por esse caminho, esse, aquele. É relativamente simples quando você está com alguém capacitado? É simples. O problema é achar a pessoa capacitada para implementar. Certo. Porque, querendo ou não, pensa pela cabeça do leigo aqui. Eu me incluo aqui nesse ponto. Eu não sinto seguro de pegar e falar, entendeu? Sei lá, vamos colocar aqui 60% SCM, 40% SVA. Por quê? Cara, vai conversar com... Você vai conseguir me falar. E é como você falou, é caso a caso. Sim, fora isso, vai ser que ser uma nota, vai ser que ser um contrato aqui. Para esse aqui, vamos fazer um contrato em separado. Dá para aplicar? Vou dar um exemplo. Tu falou dos contratos. É a coisa que a gente debateria. O cliente específico, nós chegamos no consenso que vamos fazer um contrato específico pro fornecimento de stream. Certo? A gente chega no consenso entre nós dois. Mas tá, e se o cliente não concordar, acha que vai dar trabalho demais para a operação dele, nós não vamos ter que sentar e achar uma solução para talvez incluir isso no contrato próprio, alguma coisa para implementar. Isso aí... Você tocou num assunto que eu tenho até a gente pode até trazer um tema aqui em mente sobre a questão do SVA de stream. Por exemplo, eu não entendo que o stream hoje, na Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei que regulamenta o ISS, né, muitos profissionais incentivam os clientes a emitir nota de serviço. Porque lá fala sobre o serviço de streaming, né, e ela categoriza bem. Porém, o provedor, ao meu entender, tá, ele não é um provedor de streaming. Ele não cria conteúdo, ele não vende portal de acesso, ele é um mero agenciador. Se tu for olhar... Ele é um mero agenciador. Então, para mim, o cliente não deve recolher impostos em cima de recolhendo ISS em cima de nota de streaming. Por quê? Então tu entende que ele não é um bom SVA, no caso, para implementar? Não, ele é bom. Só que eu entendo que quando o cliente emite a nota de serviço, ele traz para si um tributo que não já está recolhido anteriormente pelo provedor. Entendeu? Porque ele não é o criador daquele conteúdo, ele não tem um portal de acesso. Quando você hoje compra, por exemplo, um HBO, um Netflix, através de um provedor, uma Globoplay, qualquer que seja deles, qual é o portal que você acessa? Do teu cliente ou desse stream? Do stream. Sim, o seu cliente nada mais é do que um agenciador. Ele vende, o portal que regulamenta é quem vendeu o streaming. Quem faz toda a entrega desse conteúdo na verdade, ele só entrega ali a senha e o login. Para mim, isso é um contrato de agenciamento de vendas. Ele é um SVA, mas não como um streaming. Ele é um contrato de agenciamento de vendas, né? É uma tese muito fácil de defender, de se apresentar mesmo. Exatamente. Então, porque, de fato, só tem um cliente que eu sei, que criou uma espécie de Netflix próprio ali, sabe? Sim, criou conteúdo interno. Talvez não daria para encaixar. Mas tem que ser um cliente muito robusto ali para fazer isso. Via de regra, todos os outros, é basicamente isso. Ele oferece ali pro cliente dele login e a senha. Ele entra, quando ele vai entrar, em vez de fazer o login na área normal lá do portal, exemplo, sei lá, um HBO da vida, ele vai lá, parceiros, não sei o quê, mas é um login e uma senha. Sim. Então, quem vende de fato esse conteúdo e quem entrega esse conteúdo... Inclusive, usa o mesmo portal que qualquer... a mesma plataforma. Você quer um exemplo? Quando o provedor, ele vende ali aquele conteúdo ali, de streaming, se a justiça, o senhor como advogado sabe disso até melhor do que eu, ela precisa bloquear qualquer conteúdo que está na plataforma, ela não notifica o provedor. Não. Ela notifica o dono do conteúdo, que está lá. Porque toda a gerência desse conteúdo entrega, ela é do provedor de streaming, não do provedor que agenciou essa venda. Né? Então, só que a única coisa que fica prevista é no contrato entre o provedor de internet e o provedor de streaming, que eles podem fazer alterações lá na programação. Isso é normal, é óbvio. Sim. Na programação, como ele já faz. Oferta do conteúdo. Isso, mas a comunicação ali, que exemplo, vamos supor, tal série vai ser tirada da plataforma. Eles comunicam como comunica para qualquer outro cliente. Sim, assim como comunica para o usuário final. Isso. Né? Então a comunicação mesmo. E você falou um negócio aí que é interessante. Na verdade, toda operação é feita pelo provedor de streaming. Pelo provedor de streaming. Agora você entende que quem opera o serviço de streaming deve recolher ISS é o serviço de streaming.
O provedor, o que ele faz nesse meio do caminho aí, nada mais é do que agenciar entre o cliente final e o provedor de streaming a venda. Ele fica no meio do caminho. E aí se confunde, para mim, no meu entender, tá? Como profissional, se confunde isso por um simples motivo. Essa confusão há, primeiro, pela falta de tipificação dentro do plano de contas do cliente contábil ali, de que tipo de serviço especificamente é, né? Para dizer que aquilo ali é um serviço de agenciamento. Segundo, porque na maioria dos casos, o cliente, que é o provedor, recebe esse valor do cliente final. Só que para o nome desse serviço, especificamente, existe características específicas, que é agente de cobrança. Ele é, na realidade, um agente de cobrança. Isso é muito comum no mercado. Vou te dizer um exemplo bem clássico que todo mundo vai entender. Quando você compra no iFood, faz um pedido de uma comida, você paga para o iFood ou para o restaurante? Paga para o iFood. Você vai lá, passa o cartão, o iFood recebe tudo. Mas do iFood, ele vai pagar imposto sobre a comida? Eu não sei. Não paga. Ele paga só do frete. Se você compra paga R$55. Quem vai pagar o restaurante lá, no caso? R$5 é da entrega, ele paga de R$5. Os outros R$50 ele só passa para a conta do restaurante e não é tributado nenhum real sobre isso. Entendeu? Porque isso é recebimento em nome de terceiros. O que falta nisso aí? Uma boa assessoria para o cliente realmente. Porque é o seguinte, se tu faz isso aí sem um embasamento, eu falo conhecimento, igual você tá apresentando aqui agora, você tá dando tiro no escuro. Eu, como empresário, o cara fala meio por alto isso aí, então eu tenho isso na minha cabeça, eu não implemento, porque vai dar ruim. Entendi. Agora, exemplo, tu pega e tu defender, igual tu defendeu que agora que eu tô ouvindo, cara, tem sentido de cabo a rabo. Sim. Literalmente, é sentido. Eu falo muito isso pros meus clientes. Cara, ouve, e tudo que eu te falar, questione. Sim. Questionamento é bom. Quando tu tá falando um negócio igual agora, tu falou uma questão dessa aqui, se eu virar pra ti, cara, eu vou pesquisar isso aí, tem jurisprudência, tal, tu não vai ficar, cara, entendeu? Sim. Vai pegar a fura minha tese. Não, tu vai ficar satisfeito. O cara vai pesquisar, ver que eu fui lá longe, consegui buscar essa informação, tenho esse diferencial, só vai dar mais robustez no teu conhecimento. Mas que tem sentido pra caramba, tem. O que eu falo pro cliente é o seguinte, por isso que eu digo que... Aí tendo sentido não é melhor pra arriscar? Sim, com certeza. E eu digo pro cliente que é o seguinte, existe alguns mecanismos como esse que a gente apontou aqui pro SVA... Até bem, só cortando aqui. Porque se for questionado pelo fisco, tu tem argumento forte. E eles vão ter, não é simplesmente, não concordo, eles têm que rebater. Exatamente. O fisco sempre vai discordar de qualquer método que você faça para reduzir carga tributária. E quando você tem um argumento muito forte para rebater, complica. Sim. Inclusive, eventualmente, se der vamos supor que para quem é cliente, vamos supor que deu um entrave, aplica essa tese sua, o fisco vai lá e discorda, cria aquele entrave, sei lá, aplica uma multa, alguma coisa aqui. Até porque aí você vai, possivelmente vem para o Eduardo, para questão jurídica. Quando se tem um argumento forte, que já vem do colega contador, que isso vem da base do contador, o pessoal tem que entender isso. Eu não vou reinventar a roda lá no judiciário. Quando tem um embasamento forte desse aí, para me apresentar, imagina o juiz olhando, vendo essa tese aqui, e ele tem que dar também por que ele está decidindo para A mais B. Concorda comigo que não é muito mais fácil pela tua tese? Tem lógica? E ele teria que rebater. Como é que vai rebater isso aí? E onde que eu digo que esse trabalho em conjunto aí do contador com o advogado, ele é muito importante para o cliente do começo. Quando eu digo, por exemplo, você vai fechar um contrato ali com um serviço de streaming, cara, o contrato do cliente com o fornecedor já tem que ser desenhado pensando nessa economia. Entendeu? Então aí entra a tua revisão. A gente vai pegar essa tese, vai passar, aí o contrato ele tem que ser desenhado, porque também não adianta a gente falar de um princípio aqui que nós temos para a economia tributária e na hora lá do contrato que ele for fechar, ele aceitar o cara colocar que ele está comprando para revender. Aí morreu tudo. Porque o fisco não é bobo. Primeira coisa que ele vai falar é o seguinte, beleza. E é uns pontos que tu vai passar, Eduardo, eu preciso de uma atenção especial nessa parte aqui. Eu preciso que nesse contrato o cliente não compre. Por exemplo, eu tenho um cliente agora recente que ele estava fechando a questão de livro. O contrato veio todo errado. Aí dependendo, com todo respeito, dependendo do cara, e eu conheço muito, vaidade é um trem que derruba o ser humano. Se tu, contador, for dar um pitaco aqui, o cara vai se doer. Sim, com certeza. Entendeu? Eu sou o contrário. Eu sou aquele, eu fico, cara, tá só contribuindo, no mínimo vai sair melhor ainda meu serviço. Mas assim, o que eu mais vejo, tipo, o contador, quando eu vou falar, às vezes dos dois lados, eu vou falar com o contador, o cara com reticências. Sim.
E não como. E eu sempre vou com o espírito de contribuir, cara. Não de fritar, o cara é ruim, alguma coisa assim. Tanto que eu não dou nome aos bois. Eu nunca falo, cara, teu contador é ruim. Eu só falo assim, tipo assim. O próprio cliente vê quando o negócio não tá indo bem. Mas minha ideia não é fritar, até porque tu pode errar. Sim, com certeza. A gente pode errar. A gente tá sujeito a isso, né? Agora, isso quando eu tô, exemplo, fazendo um filtro aqui, o meu filtro é para contribuir e melhorar, igual nesse caso, o contrato veio, a obrigação da análise, eu entendo que é minha. Sim. Mas tu veio com contribuição, Eduardo, esse ponto aqui, eu quero que tu dê uma... Vê se tá assim, qualquer coisa me passa, porque eu preciso, pra minha questão, que é a minha tese, que a gente vai defender. Não, tranquilo, vou dar uma olhada. Com esse foco. Pô, ajuda pra caramba ou não ajuda no meu serviço aqui? Demais, com certeza. Eu acho que esse trabalho em conjunto aí... E não tem como eu adivinhar, o que as teses todas que tu vai tentar implementar de serviço naquele cliente. Nem eu consigo fazer meu trabalho como contador sem o apoio de uma estrutura advocatícia com conhecimento e especialização que, como o teu escritório tem, assim como o escritório também não consegue sem um apoio estrutural da área de contabilidade. Né? Então, eu entendo que isso é um serviço de conjunto que a gente deve ter. Se o cara, aquele negócio, se o cara não tem, a gente vai se virando. Exatamente. Mas assim. Quando o cliente não tem, a gente se adapta, né? Mas não é o melhor cenário. Justamente. Não é o melhor cenário. Mas bacana, Eduardo. Foi um bate-papo legal. O tempo já tá vencendo aí. E eu queria que você deixasse aí pro pessoal aí um encerramento aí dessa nossa conversa e falasse um pouco aí de como te acha, como é que é. O pessoal deve botar aí pedir para o pessoal botar na tela aí, os principais canais. Eu acho que o Instagram é uma ferramenta muito útil, é o que eu mais uso ali, Twitter também, mas o Twitter é muito pouco, não é tão fácil, mas o Instagram, que é meu pessoal, é Eduardo_Cerqueira, e tem o do escritório, que é Cerqueira Consultoria ISP. Ali você vai mais específico das questões o meu tem o pessoal, e ambos. E o telefone, eu pedi pro pessoal também colocar o telefone aí, se possível. Eu sou bem acessível, eu gosto de ser acessível. Então o telefone que eu tô colocando aí é o meu pessoal mesmo, não tem... Depois que quando fecha, a gente parte com o serviço, aí eu passo da equipe lá, mas eu prefiro ter o contato, eu gosto desse contato ali inicial, até para ver. Muitas vezes, já acontece o seguinte, só para encerrando, o cliente nem precisa de um advogado. Sim. Ele precisa de uma mera orientaçãozinha. E às vezes a orientação é, não faça nada. Entendi. Esse dia teve um cliente lá que estava com a questão que tinha ele trabalhou para outra empresa, e ele saiu de lá, ia montar dele, o cara foi falar lá que ele tinha que ficar um prazo sem trabalhar, porque senão daria concorrência desleal, alguma coisa assim, né? Aí ele veio e me procurou, ali eu poderia ter sangrado o dinheiro, poderia, sabe? Eu falei pra ele, sabe, eu vou te dar uma indicação aqui, não faça nada, não gaste comigo, não toque teu serviço, vai trabalhar. Se ele fizer alguma coisa, aí você reage que ele fizer, porque ele não tem direito, não existe isso, né? Entendeu? Isso é loucura que ele tá querendo passar pra ti. O cara ficou assim, doutor, quanto é que eu te dei? Nada, cara, amizade, entendeu? Sim, claro. Isso aqui é uma mera orientação que o cara ficou uma hora, esse cliente ele vai precisar de fato. Sim, e eu vou. Então, assim, é o que por isso que eu gosto desse contato. Fale comigo, converse, pode mandar. Tem uma dúvida, se for questão de cobrar, pode ficar tranquilo que eu vou te falar antes de fazer e de falar. Eu não sou o contrário, não. Faz e fala. É legal. Justamente porque eu tenho que entender o teu problema para saber se eu me aplico ou se não é uma questão contábil, para poder indicar um contador decente que preste. Então eu tenho que te ouvir primeiro. Então eu gosto de ouvir as pessoas. Fala comigo, eu sou muito acessível nas palestras, eu dou muita palestra. Eu falo isso, deixo meu telefone sempre pro pessoal, então fique à vontade, pode mandar um direct no Instagram, pode mandar mensagem, eu ouvi o podcast aqui, eu tô com uma dúvida, meu contrato tá assim, às vezes eu peço, cara, manda teu contrato pra me ver, e ali por alto eu já aponto, isso aqui tá equivocado. Aí a partir dali ele toma a decisão dele, o que ele quer, se é interessante ou não. Então é por aí que a minha linha de trabalho. Bacana, cara. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. O Eduardo é um convidado aqui bastante especial, um cara que entende muito na área, não é à toa que a gente convidou, teve esse cuidado de convidar aqui, porque é um cara que soma bastante, tem um trabalho diferenciado aí, realmente, né, a gente conhece, tem alguns clientes em comuns, inclusive, e conheci ele aí através desses clientes, né, a gente em conjunto, e através desse trabalho aí em conjunto a gente acabou conhecendo. E, cara, te conheci agora pessoalmente, fiquei lisonjeado com o teu conhecimento, e realmente é isso, parabéns pelo teu trabalho, muito obrigado pela presença. E a você que está aqui junto com a gente nesse podcast, foi muito bacana estar aqui com vocês. Queremos dizer que
a contabilidade, a Contax oferece um serviço de contabilidade realmente personalizado. A gente está junto do cliente, tem esse contato do calor humano, esse serviço assim mais próximo, mais especializado, mais personalizado, compreendendo, né? Como a gente já falou anteriormente, nós conhecemos essa necessidade do cliente desde interno, de sentir qual que é as dificuldades, as burocracias que um provedor enfrenta, muitas das vezes até de custo para implementar qualquer medida que vá lhe proteger, né? Como eu sempre digo, criar medidas para se proteger ao custo de que não se pode pagar, não faz muito sentido, né? O sentido é a gente adaptar medidas que se adequem em todos os cenários do provedor. E a gente está aí para somar e contribuir dentro desse processo. Muito obrigado.